Bom dia, senador Almaziz. Eu gostaria de iniciar essa entrevista falando da importância, né, e o motivo porque eu lhe procurei, que o meu trabalho, fazer uma breve introdução, ele tem a ver com, o título dele é O Valor da Floresta, a Defesa Tributária do Polo Industrial de Manaus. E a problemática está em de que forma, né, a Zona Franca de Manaus ela contribuiu para a preservação da floresta amazônica dentro do estado do Amazonas e de que modo a manutenção desses incentivos fiscais agora na reforma tributária ele pode impactar positivo ou negativamente para a Zona Franca de Manaus, tá bom? Então, eu vou ter como base aqui algum, alguns blocos daquilo que já é o meu trabalho, para que, de fato, a sua entrevista possa contribuir aqui. Vamos lá. Então, iniciando esse primeiro bloco, que tem a ver com os incentivos fiscais nesse novo modelo tributário, né? De que forma já se trabalhou, está se trabalhando agora para a implementação até o início de 2027, quando as alíquotas do IPI serão zeradas, exceto para os produtos da Zona Franca de Manaus. Como o senhor vê que agora, durante essa implementação, corre algum risco ainda de a Zona Franca de Manaus perder a sua competitividade? Não. Agora, pelo contrário, nós temos a segurança jurídica agora na reforma tributária. Porque nós conseguimos com que a reforma tributária mantivesse tudo aquilo que nós tínhamos, só que de uma forma diferente, porque antigamente tinha uma guerra fiscal entre os estados. E agora não terá mais guerra fiscal. Sim. Antigamente o governador podia chegar em qualquer estado e dar incentivo para uma indústria onde você tinha uma logística e tinha uma infraestrutura melhor, porque nós temos uma realidade. Nós somos isolados. Uma ideia, aqui, qualquer produto, se não tiver incentivo, não tem como ter competitividade no mercado, principalmente com o mercado asiático, onde você produz 100 vezes, 200 vezes mais do que a Zona Franca de Manaus produz. Então, tem alguns segmentos aqui que se fortaleceram muito. Por exemplo, segmento de ar-condicionado. Nós somos o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo, por causa dos incentivos que nós temos. Então, mesmo com a guerra fiscal com os Estados Unidos, se tivesse uma guerra de reciprocidade, nós não perderíamos, porque mesmo taxando os produtos, os componentes que a gente compra dos Estados Unidos, a Zona Franca estaria isento disso, por causa da PEC. Agora nós votamos já 2 leis complementares. Essas leis complementares estão consolidando cada vez mais a Zona Franca de Manaus. Então, essa competitividade, pode ter certeza que não. Essa semana eu tive uma reunião com o superintendente da SUFRAMA, só para você ter uma ideia, 40 empresas novas querem se instalar no Distrito Industrial. Essa semana tivemos uma informação que a Moto Honda está fazendo 1 bilhão e 600 milhões de aporte para aumentar a sua planta de produção. Ninguém aporta recurso, principalmente uma multinacional, onde você tem insegurança jurídica, onde você acredita que possa acabar no dia seguinte. O empresário, ele aporta dinheiro, né? Ele não brinca com dinheiro, ele aporta onde ele tem certeza que pode dar um resultado. Então, a Zona Franca de Manaus, com a reforma tributária, ela ganha competitividade e ganha principalmente segurança jurídica que dá credibilidade para novas indústrias se instalarem. O que nós precisamos fazer na Zona Franca é ampliar os segmentos. Nós temos que trazer para cá o têxtil, cosméticos, porque nós temos aqui uma base de pesquisa para ser feita nas nossas florestas e é um segmento hoje que cresce no mundo todo. Tanto homem como mulher está usando muito cosmético, né? Creme, uma série de coisas. E isso é um mercado que a Zona Franca de Manaus ela pode ter futuramente um mercado bom. E outro também de remédios genéricos. Nós temos uma indústria só aqui, a AMS, mas que tem outras indústrias também querendo se instalar na Zona Franca de Manaus para produzir. Isso vai gerar emprego e gera para a gente grandes oportunidades. Eu trabalho, nesse trabalho, a sustentação que a floresta em pé ela é um ativo
socioeconômico, ambiental e tributário. Eu esclareço, por exemplo, a importância dos rios voadores para o centro-oeste, o sudeste, o sul, que ele, com a chuva daqui, ou seja, tem até um artigo que fala assim, a Amazônia, a Zona Franca de Manaus não tem custo para o Brasil, porque, pelo contrário, ela favorece o Brasil, o crescimento do agronegócio que fica no sudeste, mas o senhor tocou num ponto que é muito importante, como esse ativo ele é pouco hoje explorado na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, o CBA, ele foi criado cerca de 20 anos atrás Foi o para ser Fernando Henrique Cardoso. para ser um parque tecnológico nessa área de biotecnologia, dando bioeconomia, ou seja, expandindo a Zona Franca de Manaus, mas até hoje a gente não vê a efetivação disso, senador. O senhor acha que com essa reforma haverá um avanço nessa expansão da Zona Franca para essa área? Você não pesquisa, vamos falar sobre o CBA, Centro de Biotecnologia, não, que hoje é Centro de Bioeconomia. Tá? Vamos começar aqui sobre a questão da floresta. Nós, tradicionalmente, a população amazonense, ela não é desmatadora. Ela não tem. Nós temos uma cultura de preservação. Essa cultura de preservação permite que a gente tenha mais de 97% das nossas florestas em pés. Esse é um ponto. O segundo ponto é que realmente é um ativo muito grande. Né? Só que os grandes potências mundiais hoje não dão muito valor. Se você tem a COP30, a China não vai participar, os Estados Unidos não vai participar, outros países importantes que poderiam participar, principalmente nessa questão de crédito de carbono. Né? Então, a Zona Franca de Manaus, hoje, há um entendimento, sim, né, das pessoas que estudam, que ela preserva a floresta, porque se não preservasse, nós teríamos hoje um porto de lenha aqui, teríamos que estar vivendo de outra forma. E qual seria a forma? Utilizando os recursos naturais, e os recursos naturais são finitos, todos são finitos. Petróleo é finito, gás é finito, as árvores, se você derrubar, são finitas. Então, ela é um ativo econômico e um discurso que nós utilizamos para manter os incentivos da Zona Franca. Apesar de você ter muita gente no sul do país, principalmente, contrário, que diz que a gente tem um custo Brasil muito grande. Nós não temos. Se você for ver o que a Zona Franca representa em termos de incentivos, São Paulo, Minas, Bahia, outros estados grandes têm muito mais. Muito mais. Se você for fazer na conta ali, tem muito mais. E não tem esse ativo ambiental que nós temos. Em relação aos rios voadores que você falou, é verdade. A gente aqui sequestra muito carbono. E as nossas chuvas elas vão para a Europa. Então, essas mudanças climáticas que estão acontecendo hoje têm a ver, sim, com o desmatamento, tem a ver... Porque muita gente não fez o papel de casa. Se você tem uma ideia, dos 100% de emissão de gás carbônico, a China representa 33%, os Estados Unidos 22%. A França, que é um país pequeno, ela emite mais CO2 do que o Brasil. Mais. E nós sequestramos com a floresta em pé muito carbono, por isso do crédito de carbono. Então, uma coisa está ligada à outra. Né? A Zona Franca não foi criada lá atrás por causa da floresta. Quando ela foi criada, foi para desenvolver. Era aquele momento do Brasil desenvolver, na década de 60, estradas na Amazônia, a Transamazônica, a BR-319, a 230 e outras estradas, grandes estradas que foram construídas, não foi pensando em preservar. Mas hoje é um ativo importante para a preservação. Então, e há uma conscientização nossa. Sinceramente, é uma conscientização muito grande. O caboclo, o ribeirinho, ele não destrói a floresta. Ele vive da floresta. O indígena não destrói a floresta. Ele vive da floresta. Tem alguns, pontualmente, tem alguns lugares onde tem uma produção, mas é muito pequeno em relação ao Pará, em relação ao Acre, em relação a Rondônia, em relação a Roraima, que estão na Amazônia. Nós temos muitos recursos naturais que podem ser explorados sustentavelmente, que infelizmente nós temos dificuldades ambientais para poder trabalhar em cima disso, mas a gente luta para ter outra atividade econômica do estado do Amazonas que não seja a Zona Franca. Mas
a vocação do caboclo, a vocação do indígena não é pecuária, não é agricultura, ele não tem essa vocação. O caboclo, ele pega uma área de 2 hectares, 3 hectares para plantar uma mandioca, para fazer a farinha dele, mas não é para fazer grandes produções de Não é soja, atividade arroz. predatória como a Não pecuária, é isso, como a soja, não é né? uma atividade predatória. Tanto é que quando os caras falam em queimada aqui, é o caboclo que vai lá e tem um terreninho, ele toca fogo, ele usa a cinza como adubo, você está me entendendo? Só que cria-se um ambiente de terror em relação a isso. Mas não há essa vocação. Sim. Senador, na reforma agora, para diminuir o que é considerado os impactos da reforma, tem chamado o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas. Esse fundo, qual vai ser a função dele? E ele vai ajudar nessa expansão da Amazônia para essa exploração sustentável ou não? Como funciona? Nós temos um problema. Como sai da origem para o destino a arrecadação, nós vamos perder muita arrecadação. Então, o estado do Amazonas é um dos estados é o estado que mais perde dinheiro em arrecadação. Porque quando você arrecada o ICMS na origem, a produção daqui você arrecadava. Agora não, vai ser no consumo. E a gente consome muito menos do que produz. Se você pega um distrito industrial hoje que tem 130 mil trabalhadores, o que fica só é o salário, mais nada. Então, esse consumo interno que nós temos aqui, ele é muito pequeno para aquilo que representa a produção que nós temos. Então, essa arrecadação sai da origem para o destino, o Estado perde, e esses fundos serão para recompor a sua arrecadação. Então, se criou um fundo para recompor a arrecadação do Estado do Amazonas. Sim. Não é só do Estado, não. Outros estados também perdem. Até essa implementação da reforma tributária, que dura até 2032, o que acontece? Há algum risco que esse fundo, por exemplo, teve um projeto que foi seu, que inclusive foi para aprovação de benefícios fiscais da refinaria da Amazônia. Sim. Que teve um fato recente lá na comissão que perdeu. Não, não perdeu. Não perdeu? Não, isso foi numa comissão lá da Câmara, isso até chegar lá no Senado, isso demora uma eternidade. Mas porque as pessoas dizem uma coisa, não, eles entraram lá com o projeto foi aprovado numa comissão, mas isso ainda tem muita água para rolar, não vai ser aprovado. Sim, mas eu lhe pergunto, porque a Zona Franca de Manaus, ela tem uma inimizade, especialmente da área do sul e do sudeste, algum impacto negativo que possa acontecer ainda durante essa implementação para a perca da Zona Franca, desses benefícios e arrecadação, como o senhor mesmo colocou? Não, a arrecadação é outra coisa. Em relação à competitividade, não. A competitividade, não. Não, e a refinaria? O que acontece? É uma indústria de refino. Lá atrás, quando era da Petrobras, a Petrobras não ligava muito, porque isso aí é um grão de areia no deserto em relação ao que a Petrobras representa. Então, o prejuízo que ela tinha entrava na contabilidade final da Petrobras. Agora não, você tem que dar os incentivos para a indústria. Porque quando você abre mão do teu direito, acaba você perdendo também outros direitos que você tem. Então, nós queremos que toda indústria que esteja instalada na Zona Franca, ela tenha um tratamento igual. Por quê? Porque é assim que você vai perdendo. Tira daqui, tira um pouquinho dali, daqui a pouco você não tem nada. Então, essa luta nossa... teve época que uma portaria tirava a competitividade da gente. Uma portaria. Uma simples portaria tirava a nossa competitividade. E a gente conseguiu reverter essas coisas com muita luta e tal. Então, o que eu posso garantir hoje é que zero de possibilidade de a gente ter qualquer retrocesso em relação ao que nós temos hoje. E tanto é que, se não tivesse essa segurança, não estaria um número de empresas tão grande querendo se instalar na Zona Franca de Manaus. O senhor poderia falar ainda sobre a reforma tributária?
Por exemplo, o imposto seletivo, ele faz com que a partir de 2027 as alíquotas zerem, exceto para os produtos da Zona Franca de Manaus. Como é que vai funcionar não é esse IPI, não, imposto seletivo? a Zona Franca não entrou no imposto seletivo. O que entrou é alguns produtos. Sim. Que nós conseguimos agora com o xarope, porque há também uma hipocrisia muito grande. Você quer taxar, vou colocar um refrigerante no imposto seletivo, mas você vende o leite condensado sem estar no imposto seletivo. E o leite condensado é um doce também que faz mal para a saúde. Foi isso. Agora, o que nós fizemos agora, na votação da semana passada, foi que o imposto seletivo do concentrado que é produzido aqui, a gente produz o concentrado, que é as bebidas açucaradas, ela seja até 2% cobrado o imposto acima dos outros. Então, isso nós conseguimos fazer. Isso deixa a gente ter competitividade e a gente mantém aqui a Recofarma, que é o que faz o xarope da Coca-Cola e outras indústrias que estão aqui que produz concentrado, porque você perder uma marca como a Coca-Cola, isso tem um impacto emblemático, não é financeiro, é emblemático. Você vê num outro país, a Coca-Cola saiu de Manaus, bem, então não vou para lá, porque se a Coca-Cola saiu, o que eu vou fazer lá? Essa que é a grande, não é questão nem financeira, mas de marcas emblemáticas. Se você for ver motos, sabia que nós temos uma indústria de Harley Davidson aqui? Sim. Pois é, nós temos uma indústria da Harley Davidson, que é a moto mais... quem gosta de moto é a moto que todo mundo não quer ter uma Harley Davidson. Nós temos moto, indústrias chinesas produzindo moto, a moto Honda, acabei de falar para ti, está empleando. Então, nós temos aqui uma série de empresas mundiais, e a grande maioria, 99% das indústrias lá no distrito são multinacionais, são chinesas, japonesas, coreanas que estão aqui. E isso para a gente manter todas as indústrias aqui, principalmente uma marca mundial como a Coca-Cola, a gente tem que lutar por mantê-la. O senhor falou em relação ao imposto seletivo, mas aqui vai funcionar, a partir de 2027, que eles chamaram alguns estudiosos de IPI Zona Franca de Manaus. Como é que vai funcionar esse IPI durante a transição da reforma? Tem isso não, né, Marcelo? IPI Zona Franca de Manaus? Porque se for produzir o que é produzido na Zona Franca fora, vai ter IPI. Sim. Sim. Mesmo. Então o cara quer produzir um ar-condicionado no Paraná. Sim, mas ele vai ter que pagar IPI. Quer dizer, por isso que... grande conquista essa que foi a maior conquista que nós tivemos. Sim, quer dizer, o cara quer produzir ponto. fora, ele vai ter que pagar IPI. Aqui a gente não paga IPI. Isso. Aí o IPI ele vai funcionar mesmo não existindo mais, mas quem produziu o produto... Vai existir IPI para produtos que são produzidos aqui na Zona Franca. Sim. Quando produzidos fora. É nessa questão que alguns artigos que falam sobre a Zona Franca de Manaus diz que ainda corre um risco de um impacto, porque não houve ainda a lei, a regulamentação, a lei complementar para isso, e ainda não foi definido quais são os produtos que vão receber ou não esse IPI quando produzir fora de Manaus. Mas isso na lei complementar vai estar... A lei complementar foi aquela que foi aprovada anteriormente, agora foi aprovada outra 108, que foi aprovada semana passada. Que eu falei para ti agora. A lista dos produtos são os produtos que têm PPB. A lista dos produtos não vem na lei complementar. Não existe na lei complementar. A lista dos produtos ela é de acordo com a aprovação de PPBs na comissão interministerial. Porque ali você tem Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Indústria e Comércio e Suframa. Ali, para você... qualquer produto feito na Zona Franca tem que ter o processo produtivo básico, que é o PPB. E ali você diz, nesse processo, a quantidade de produtos nacionalizados que você vai usar, a quantidade de importado, o número de empresas que você vai gerar. Senão você não se instala na Zona Franca. Só tem a Zona Franca PPB, mas ninguém tem PPB. E, nesses casos, todos os produtos que têm PPB, eles teriam IPI se fosse produzido fora daqui. Então, uma televisão que tem PPB vai ser produzida fora daqui, vai ter que ter IPI. Uma moto vai ter que ter IPI. Então, ele não é por produtos. Você não vai listar 200 produtos. Você lista os produtos pelo que a lei diz que é o PPB. É isso, né, Marcelo? É isso. Entendi. Mas, para finalizarmos, senador,
Teve numa entrevista que o senhor deu dia 4 de abril de 2025, no Balanço Geral da Rede Record aqui do Amazonas, o senhor falou logo no início, né, sobre o potencial de atrair a indústria de fármacos e outros setores Sim. para o Amazonas, né? Quais são os fatores que tornam hoje a Zona Franca de Manaus para atrair esses tipos de indústrias que o senhor citou? O que atrai especificamente agora com a reforma? A competitividade, né? Fármacos, cosméticos, têxtil. Você tem que ter competitividade. Hoje você não tem mais indústria têxtil no Brasil. Tudo é importado da China. Aqui mesmo, os colchões que são feitos aqui, todo o produto, para fazer um colchão aqui, o tecido todo é importado da China. Nada é feito aqui. Então, hoje, atrair novos segmentos, que eu digo para você, nós temos aqui eletroeletrônicos, informática e polo de duas rodas, que são os 3 polos mais importantes que nós temos. Eu não diria concentrado também é um polo grande, mas você tem que trazer outros segmentos, né, para cá, para que você possa expandir. Pra você ter uma ideia, hoje você não tem um terreno no distrito industrial para uma coisa, não. Tem que mudar o plano diretor da cidade de Manaus para você poder construir novas indústrias aqui, novos galpões para produzir. Mudar o PPB, aliás, o plano diretor. Que eu vou até ter uma reunião com o prefeito, que nessa conversa que eu tive com o superintendente da Sulframa, Bosco Saraiva, ele veio me pedir para conversar com o prefeito, porque a gente tem que ampliar o plano diretor. A BR-174, que vai até o quilômetro 5, nós temos que levar até o quilômetro 15. Né? A M010, que vai até o quilômetro 10, por exemplo, nós temos que ampliar, porque na área aqui do distrito, nessa área urbana, você não tem mais aonde construir. Com essa vinda de novas indústrias, você precisa também dar condições da construção de novos galpões, novas indústrias, para gerar mais emprego. Uhum. Para concluir, ter uma palavra final sua, olhando a temática o valor da floresta, essa defesa tributária do Polo Industrial de Manaus, quais são hoje os maiores desafios, tanto para ainda manter, se o senhor achar que tem algum desafio, para manter esses incentivos, como para essa expansão da Zona Franca de Manaus, olhando esse ativo ambiental, socioeconômico e tributário da floresta em pé, do que ela pode produzir através da sua exploração sustentável? Você fez 2 perguntas numa. Sim. Qual é a maior preocupação nossa hoje? Logística. Os portos hoje de Manaus estão estrangulados. Só para você ter uma ideia, esse ano foi em torno de 900 mil containers. Mas a previsão para o ano que vem é 1 milhão e pouco de containers. E nós não temos aqui, nós temos terminais, porto. Então, mesmo se a gente falar no asfaltamento da BR-319, ela não vai mudar o modal. Até porque num navio desse vem 2.000, 3.000 containers. E você numa carreta vai levar 1 container ou 2, aquelas biarticuladas, leva 2 containers. Então não vai mudar esse modal, é muito mais caro. Então um navio que chega aqui, hoje vem com 2.000, 3.000 containers. Na seca que nós tivemos o ano passado, eles tiveram que ficar em Taquatiara. Nós tínhamos que tirar dos navios para colocar em balsa, porque o calado da balsa é menor. Então esse é um grande desafio nosso. Construção de portos, de logística e de mobilidade dentro da cidade. Porque você sai com carreta para levar, você vê que o trânsito está estrangulado, isso é um grande problema para o cidadão que não tem nada a ver com a Zona Franca, mas também sofre com isso. Né? Em relação à floresta em pé, isso aí é determinante para a gente manter esse argumento que nós temos para ter os incentivos da Zona Franca de Manaus. Esse é o maior argumento que nós temos. Não é a população. Por incrível que pareça, as pessoas não estão preocupadas se você vai comer ou não amanhã. Se as pessoas vão ter uma casa ou não para morar. Mas a preocupação no mundo não é com pessoas. É com a floresta em pé. Então esse é um argumento muito forte. E tem a sensibilidade também do presidente Lula. Porque na discussão da reforma tributária, quando eu tive uma reunião com ele, com o Eduardo Braga, junto com o ministro Haddad,
o Lula foi muito enfático, né? Ele disse, eu não quero que se dê 1 centímetro, ele bateu na mesa, não quero que dê 1 centímetro, Haddad, a mais para a Zona Franca, mas não aceito que tire 1 milímetro dela. Isso foi a maior vitória que nós tivemos. Isso fez com que todo mundo nos ajudasse. Porque se o governo quer, aí tem a interferência do governo. Porque dentro do Congresso Nacional, os outros estados, lógico que acha que a Zona Franca é um mar de incentivos. Na verdade, nós temos incentivos fiscais, mas o agronegócio, por exemplo, tem incentivo financeiro. Outras indústrias fora do país têm incentivo. Eles pagam e têm um retorno do dinheiro. Nós só temos o incentivo a partir do momento que a gente produz. Para você tem que montar uma indústria, você tem que comprar os componentes, você tem que montar a televisão. Quando você vende, é que você tem um incentivo fiscal. E fora do Amazonas, as pessoas têm incentivo financeiro. O pó de informática é um. Nós temos incentivo fiscal aqui. Fora daqui é incentivo financeiro. Então o cara produz um computador em São Paulo, ele paga e recebe de volta. E nós só temos incentivo fiscal depois de produzir. Então não tem nada, zero, de benefício que não seja com trabalho e mais, com o PPB, que garante emprego, garante, são termos que são assumidos pela empresa. Isso tudo faz com que a gente tenha essa luta diária e felizmente a gente conseguiu essa grande vitória na reforma tributária, mas o Amazonas precisa entrar no CBA, precisa trazer mentes pensantes para pesquisar, porque isso custa caro. Você não traz um grande pesquisador para cá, e a pesquisa não é do dia para a noite, você sabe que isso demora anos. Não é hoje que eu vou pesquisar uma planta. Só para você ter uma ideia, aqui um exemplo que eu vou te dar, uma parceria com a Coca-Cola, lá atrás. Eu chamei a Coca-Cola e disse, eu quero que vocês utilizem um produto nosso e coloquem nas prateleiras do Brasil todo. Aí eles colocaram aquele ADES, né, o nome daquele suco de açaí. Eles mandaram para Atlanta, Jaime, para fazer a pesquisa, onde fica a sede da Coca-Cola, Atlanta. Levaram várias frutas daqui, e a única que tinha assim, segurança de vender era açaí misturado com banana. Sabe por que não se produz hoje mais? Porque nós não temos produção em quantidade de açaí. E eles não fazem 10 coisas, eles fazem milhares e milhares e milhares. Nós não temos produção. Porque toda a produção de açaí que nós temos no Amazonas é extrativista. Não é plantada. Você planta um açaí hoje, ele, com os estudos da Embrapa, ele em 3, 4 anos começa a dar. Mas como nós não temos campos aqui para plantar, é tudo extrativista, é o que tem na floresta. Então o açaí que nós temos hoje não foi plantado, é extrativista. Como a borracha era extrativista, como outros produtos aqui que são nossos extrativistas. Então você, para produzir em quantidade, você tem que ter uma cadeia produtiva. Agora mesmo, por exemplo, o Sidney Leite está aqui. Eu incentivei o prefeito, o ex-prefeito, o Júnior Leite, a plantar pau-rosa. Hoje você não precisa derrubar a árvore do pau-rosa. Pau-rosa, tu tira a folha e tira o sumo dela. O pau-rosa é o maior fixador que existe no mundo para cosmético. Então, quando tu usa o perfume Chanel 5, já ouviu falar no Chanel 5? Sim. Então, o cara fica cheiroso o dia todo. Não é o perfume, é o fixador. Batom. A mulher usa o batom, por exemplo. Ela pega um copo, aí fica borrado de batom, correto? Com o fixador não sai. E o melhor fixador do mundo é o pau-rosa. Sim. Então, nós temos muitos produtos aqui que tem que ser pesquisado, mas que tem que ser produzido em cadeia. Essa cadeia produtiva tem que existir. Não dá para você só depender do bom humor da floresta, que é sazonal. O açaí é sazonal.
Você tem ali os 3 primeiros meses, até março, abril, que você produz, que ele dá. Depois o ano todo não dá. Então, você não pode começar a produzir em quantidade para colocar em tudo que é supermercado do Brasil um produto que só dá 3 meses. Então você tem que fazer um estudo para que você possa ter o ano todo esse insumo para poder produzir. Então, esses desafios não é para a minha geração nem para a do Jaime. É desafios que nós temos que plantar hoje para as próximas gerações poderem usufruir. Sim. É que nem a tâmara. O árabe não planta a tâmara para comer, ele planta a tâmara para comer depois de 600 anos, 500 anos que ela vai dar. Ela não vai dar, parece que é 80 anos para dar uma tâmara, um negócio assim, não é no dia para a noite. Né? Mas tem tecnologia hoje, estuda a Embrapa, que a Embrapa é um instituto muito importante aqui, muito importante. Estuda a Embrapa com açaí, estuda a Embrapa com pau rosa, estuda a Embrapa com outros produtos que são nossos, que é da nossa região, que você consegue produzir com menos tempo hoje. Uhum. Senador, primeiro a minha gratidão por essa entrevista. Eu espero que tenha te ajudado. Sim, com certeza.